te chamar agora. Deixa eu só compartilhar aqui no. Fixar aqui a nossa convidada e vou compartilhar aqui rapidinho. Pronto. Vamos lá. Deixa eu chamar aqui a Eveline. Boa noite. Tá me ouvindo? Ou sim. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo caminhando, né? Eveline, Graças a muito Deus. obrigado. Muito obrigado por aceitar o convite da gente de participar. Eu sei que Oxi, a correria está grande, né? A gente recebeu alguns convidados aqui essa semana e aí o pessoal falava que quem não está trabalhando, de fato, está nessa correria de fazer live, discussão, enfim. A gente recebeu Tereza, que é deputada, enfim, recebeu Diane, várias pessoas. E você não, você, pior ainda, digamos assim, você está lá na linha de frente. é, tá bem puxado mesmo, Eu mas queria, é um prazer. antes da gente abordar aí os temas, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse desafio, que é novo na tua vida, como é na vida de todo mundo, né? Que é estar na Isso, linha de frente aí nesse combate. Como é que isso. está sendo isso? Então, tá sendo muito complicado, né? Antes de tudo, deixa eu me apresentar para o pessoal que está entrando. Meu nome é Eveline, eu sou enfermeira, atuo aqui em Caruaru, eu atuo na atenção básica, na UPA, e agora também estou no hospital de referência daqui de Caruaru, para a Covid, que é o Hospital Manuel Afonso. E sou militante, enfim, um monte de coisa aí. Depois Daqui a vocês pouco a olharem. gente vai essa Daqui a parte. pouco vocês olham aí nas coisas. E tá sendo uma correria muito grande, João, porque assim, a gente está tentando, né, antes de tudo, conscientizar as pessoas, porque a maior prevenção é justamente a gente se informar. É a gente informar a comunidade a importância de ficar em casa, a importância de lavar as mãos, a importância de evitar contato, né? E assim, hoje eu recebi um paciente que foi bem interessante, que ele disse assim, é, semana passada teve uma live de algum cantor sertanejo e eu juntei meus amigos na minha casa, uma média de 20 amigos. Aí eu disse, e aí? Ele disse, pois é, agora eu tô apresentando os sintomas e hoje saiu o resultado de 3 amigos, os 3 estão positivos e eles já estavam lá na minha casa. Então, assim, as pessoas estão levando muito na brincadeira, as pessoas estão levando como se fosse uma gripezinha, né? Como se nada disso fosse acontecer. E, assim, a gente precisa levar a sério, a gente precisa falar às pessoas a importância de cuidarem da sua família, né? Porque, assim, todos os dias, infelizmente, a gente está perdendo amigos, a gente está perdendo colegas de trabalho, pessoas estão sendo afastadas. E as pessoas só dão realmente importância quando perdem um ente querido. Mas elas não dão importância quando o ente querido é de outra pessoa, né? Quando outra pessoa perde um familiar e um amigo. É meio que a gente vai se acostumando com essa questão de ver os números, né? Pois Relativizando é, as vidas, né? justamente as Eveline, pessoas. Oi, tu falou que era enfermeira que atuava na área de atenção primária, né? Em Caruaru, na isso, UPA, e agora também está lá no Manuel Afonso, né? Eu já, isso. eu já estive lá no Manuel Afonso já com minha filha uma vez. Faz muitos anos isso. E é uma estrutura bacana que tem lá, né? E assim, a estrutura agora está totalmente diferente, né? Uhum. Na atual gestão teve uma mudança muito grande, né? O hospital passou por uma reforma gigantesca e lá agora é um hospital de referência muito bom. Eu estou trabalhando lá diretamente e assim é estrutura de hospital de altíssimo nível. Não falta material, a gente sempre está ali atuando, sempre equipado. A gestão presente, né, daqui de Caruaru, a gente recebe todos os equipamentos necessários para se paramentar, para se proteger e lá a gente só está recebendo realmente os pacientes que são positivos ou que estão aguardando, mas que apresentam toda a sintomatologia para a Covid. E é muito importante, né, a comunidade saber, porque algumas cidades não têm nem hospital. Então, justamente, a gente acaba sendo retaguarda também para esses municípios que, infelizmente, acabam não tendo essa estrutura.
É o nosso caso aqui de São Caetano, né? É o Isso. nosso caso. A A gente gente não tem tem. alguns pacientes de São Caetano. Hoje entraram, eu estava na UPA, né? Cheguei agora, tomei banho, tô aqui com os cabelos ainda molhados, porque todo santo dia tem que lavar cabelo. E eu recebi hoje 2 pacientes que são de São Caetano. Eles vieram porque justamente eles disseram que lá, aí no caso, né, tá sendo bem complicado, questão de teste, questão de exame, consulta, remédio, e vieram para cá. É o que a gente está muito preocupado aqui, porque nós já tivemos 37 confirmações, 3 óbitos, e a gente sabe que, de fato, há uma subnotificação porque não tem teste suficiente. O pessoal Isso. não está testando aqui, né? Quem Pois está é. indo para casa ainda está tendo a oportunidade de. E tu falou aí da gestão da prefeitura, e assim, a impressão que dá é que existe um esforço muito grande por parte dos prefeitos, isso independente de partido, e também dos governadores. Infelizmente, a nível federal, o presidente está indo na contramão. Mas a gente está observando esse esforço dos governadores, dos prefeitos, no caso de Caruaru, da prefeita, de Com estar nesse certeza. esforço de atender. Você falou de uma coisa bem importante. Ó, a minha mãe entrou aí. Oi, mãe. Boa noite, mãe. Um abraço para ela. Pois é, você falou de uma coisa aí, você pontuou dos 3 óbitos, né, que teve aí em São Caetano. E não, eu não posso dizer que um só foi, infelizmente, 3, né, infelizmente. Mas um, para mim, me tocou muito, porque justamente esse número passou a ser nome, né? Eu conheci Mary, e, assim, é uma pessoa incrível, e eu senti muito a perda dela. Eu nem imagino o quanto Mari e Gilbertinho e todo mundo, Neto, né, sentiu. Pude conhecê-los, tive o prazer de conhecê-los. Minha tia trabalha aí, né? Ela é professora também da escola, que é Teleco, Edna. E muita gente sentiu, né, a perda dela. Uma pessoa incrível, de um coração sem igual. Então, assim, realmente, muita gente só sentiu quando esse número se transformou em É, nome, né? verdade. E assim, como você Verdade. disse, né, dos governantes, é justamente isso. Eu sempre digo, eu posso falar do que eu estou vivendo, né? Eu posso falar do que realmente eu sinto. Então, assim, aqui em Caruaru, a gente, hoje mesmo, ó, aqui tá o buraquinho, hoje eu realizei meu teste e logo mais o pessoal vai estar me ligando para avisar, porque justamente os profissionais que estão tendo contato estão realizando os testes. Porque não adianta eu estar trabalhando na linha de frente e eu estar positivo e transmitindo, né? Ó, Helder Câmara Léo botou aí, trabalho com sua tia. Ah, Eli. É ali que está falando. Ah, um abraço. E aí eu fiz Trabalha com oi, ela. Mari! Oi, Mari! E aí eu Eu fiz o teste hoje, né? E tô esperando o resultado. Não tô apresentando nenhuma sintomatologia, graças a Deus. Beijo, Mari. Graças a Deus eu não tô apresentando nenhuma sintomatologia, mas realmente eu trabalho diretamente, né? E tô em isolamento. É do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Isso tá bem cansativo, tá bem doloroso, tá muito exaustivo. Mas assim, eu tô bem satisfeita, bem realizada no que eu tô fazendo. Graças a Deus. Evelyn, deixa eu começar aqui, não sei nem por onde começar, mas vou começar Fica à assim. Eu vontade, queria que tu falasse começa aí o que tu quiser. um pouquinho, que tu falasse um pouquinho sobre a Marcha Mundial das Mulheres. Tu Então, desse só uma pincelada do que é, do que se trata, a gente ficar. A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento que justamente visa a valorização, o reconhecimento, né, que essas mulheres elas não sejam assassinadas, que essas mulheres elas não sejam estupradas, que elas não sejam vistas como apenas um meio de reprodução humano. Porque, infelizmente, a nossa sociedade brasileira é altamente machista. Altamente machista, que eu digo, é dentro de casa, é no trabalho, é no metrô, é no ônibus, é na zona rural, é na zona urbana. É da gestão até o auxiliar de serviços gerais. Então, assim, a gente vê que o piso salarial para qualquer função, seja médico, seja qualquer coisa, tem uma disparidade financeira, né, entre homens e mulheres. Então, assim, a Marcha Mundial das Mulheres justamente vem frente a isso. E principalmente as mulheres que estão mais em vulnerabilidade. As mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres que vivem em condições ribeirinhas, as que vivem em periferia, as que vivem em favela, as mulheres que são trabalhadoras do sexo, as mães que seguem carreira solo, né, que não têm apoio financeiro e têm 3, 4, 5 filhos.
né? Então, assim, a gente tem que parar de julgar e ter que acolher, entendeu? Então, a Marcha Mundial das Mulheres, ela vem justamente para isso, para que a gente se una. Quando a dor é na outra, eu sinto também. Quando morre uma mulher, eu sinto também. Quando essa mulher ela é violentada, essa violência também é comigo. Então, até que a última mulher ela pare, né, de apanhar, de morrer, todo mundo está apanhando, todo mundo está morrendo. Então, a gente precisa ter a Marcha Mundial das Mulheres para que marchemos juntas, que a gente esteja sempre marchando juntas e unidas, porque enquanto a gente existir, a gente vai resistir. Ótimo, excelente. Eu vi, acompanhei, não sei se foi no ano passado, acompanhei algumas fotos tuas no Instagram, participando, não sei se era um congresso, alguma coisa do Todos Brasil, né? Sim. E você é embaixadora, no caso, Isso. desse projeto. Eu queria também É, que tu contasse para a gente também como é que funciona. então, eu sou embaixadora da Todos Brasil. O Todos é justamente nem ler todos, nem ler todas, é todos. Uhum. E é com som de né? Justamente para não ter gênero. Gabi entrou, Renato entrou, são meus amigos que eu conheci na Todos. É um projeto que visa totalmente apoiar a população LGBT, seja por meio de ações, né? E criamos desenvolvemos um projeto que chama-se Acolhe Mais, que justamente foi em cima do projeto da Todos Brasil, que ele é ele faz tipo um curso para todos nós, né? É um programa para, digamos assim, a gente ter um auxílio, né? Uma formação a mais sobre a população LGBT. Porque as informações são inúmeras e a gente acha que sabe alguma coisa, quando a gente sabe, a gente está aprendendo, né? Então, é apoio para as pessoas trans, é para as mulheres lésbicas, toda a sigla, ela é acolhida no programa da Todos. Então, eu aconselho todo mundo, já que está aí assistindo, vai aí no Instagram, no finalzinho, e coloca @todosbrasil, como Renato botou aí nesse papo de machona, ele colocou. É só botar Todos Brasil e seguir e ler, que é muito interessante. Tem programas incríveis dentro da Todos. Tu falou aí em aprender, e aí eu esqueci de falar, mas está em tempo ainda. Eu fiz essas lives, tive a ideia de fazer essas lives para abordar alguns temas, e eu queria muito esses temas que, tipo, não é meu espaço de fala, obviamente. Então, que a intenção mais das lives é aprender de fato. Então, eu falo pouco e quero escutar mais tu falar, porque eu estou aqui para aprender e para que a gente possa também levar essa mensagem para as pessoas que seguem a gente. A gente está Uhum. compartilhando no Facebook, no YouTube, enfim, esses bate-papos para que a gente possa. Ótimo. Então, assim, se por acaso eu usar algum tipo de linguagem que não seja adequado, me corrija, tá? Pode E deixar. eu quero aprender também. Pode ficar Eu queria que você tranquilo. falasse um pouquinho também agora sobre o movimento Lutas e Cores, que é de Caruaru, né? Isso. O movimento Lutas e Cores é justamente o movimento, o próprio nome já diz, né? De lutas e de todas as cores, né? Nós acolhemos todas as cores e também acolhemos todas as siglas. E é um movimento também de acolhimento, de diversidade, para que a gente possa estar sempre apoiando a população LGBT de Caruaru e também de Pernambuco, né? De uma maneira geral, porque muitas pessoas de outras cidades, Garanhuns, Petrolina, nós temos representantes em outros estados também, né, que acabaram saindo para fazer mestrado, residência e tudo mais. E assim, eu sempre viso o Lutas e Cores aqui em Caruaru como uma representatividade muito grande. Porque, queira quer não, a gente ainda tem um pouco um pouco não. É muita modéstia da minha parte falar isso. A gente tem muito preconceito, muita discriminação, muita LGBTfobia. Então, Lutas e Cores vem com a resistência aqui em Caruaru para a gente, digamos assim, acolher mais essa população, que às vezes não tem uma consulta, não tem um exame, e a gente acaba indo por meios políticos, né, atrás dos responsáveis, para que a gente possa direcionar essa pessoa que está precisando ao que realmente é necessário para ela. A gente é vizinho, 18 quilômetros, né, de Caruaru, São Caetano. E eu Passei por aí sempre, terça-feira. foi? E eu Foi. sempre tenho, eu vi que tu estava em transferência, né? Fui para Arco Verde com a paciente, deixei ela lá e voltei. Então, assim, eu sempre tive uma impressão, não sei se é impressão minha, eu sempre vi Caruaru como uma cidade muito conservadora. Eu sempre tive essa impressão. Eu cresci, na verdade, com essa impressão de Caruaru uma cidade conservadora.
Se bem que eu tenho muitos amigos aí, e eu estudo aí, né? Estou aí toda noite na Universidade Federal de Pernambuco, mas já tô conseguindo mudar mais minha visão de Caruaru, mas eu tinha, de fato, essa questão. E eu É, queria que tu falasse agora um pouquinho sobre um programa que tu fundou, que é o programa Saúde para Todos. Eu queria entender isso. também ele, de onde que surgiu a ideia de fundar, quais os desafios, há quantas andas esse projeto, está começando ainda, como é que está isso? Então, o Saúde para Todos foi justamente uma inquietação, né? Que justamente no programa da Todos, quando eu fui para São Paulo em 2019, que teve a conferência, e aí eu conheci todo mundo lá, e justamente eu, por ser enfermeira, por ser militante, defensora, tal, do SUS, e aí uma pessoa chegou e me questionou sobre quando morriam as mulheres trans e os homens trans no Brasil, onde era que estava a saúde, né? Porque a saúde não foi antes, né? Porque a saúde mental não chegou antes daquela pessoa tentar suicídio e conseguir. E aí eu, caramba, realmente, onde é que está a saúde para a população LGBT? Então, justamente, eu fiquei muito inquieta com esse questionamento, eu fiquei muito inquieta. E eu disse, eu vou criar um programa, né? Nem que eu consiga acolher pelo menos uma pessoa. Se eu conseguir acolher uma pessoa, eu já estou satisfeita. E eu comecei a ver, né, e conversar com pessoas, comecei a fazer questionamento às pessoas. Fiz um questionário mesmo no Google Forms e mandei para as pessoas LGBTs aqui de Caruaru, onde é que elas tinham atendimento, se elas já tinham sofrido LGBTfobia em atendimento, né? Se os profissionais estavam capacitados para isso, se elas tinham dúvidas, como é que elas viam a saúde da população LGBT e como é que elas achavam que os profissionais viam. E assim, as respostas foram tristes, porque 100% das pessoas já sofreram LGBTfobia em um atendimento de enfermeiro, de médico, de dentista, de qualquer profissional da área de saúde, do agente comunitário de saúde, da recepcionista da UBS. Então, assim, essa pessoa ela já não vai mais voltar, né? E quando falava a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, aquele profissional já ficava, meu Deus, como é que eu vou tratar essa pessoa? E o que é que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. E as pessoas olhavam para mim, e eu conversando com algumas pessoas, eu dizia assim, e o que era que você dizia ao profissional? E a pessoa dizia assim, eu dizia ao profissional que ele deveria me tratar como trata uma pessoa. Só isso. Porque justamente nós somos pessoas. Nós não somos Uhum. objetos, nós não somos bicho, nós não somos animais. Então, assim, para quem trata da saúde do homem, ele vai tratar da saúde do homem gay. Ele vai tratar da saúde do homem bissexual, né? Ele vai tratar da saúde do homem trans. Então, assim, é mais uma questão mesmo cultural, de eu não sei tratar e essa pessoa ela não é para procurar um atendimento aqui. Sendo que, como é que eu vou deslocar uma pessoa da zona rural, que já não tem acesso, que já não tem transporte, porque ele é gay, eu vou levar ele para um ambulatório em Recife para ele ter tratamento, porque em Recife a gente tem um ambulatório LGBT. Então, assim, é sem nexo. E por que eu não trazer esse atendimento para cá? Porque eu não capacitar a minha equipe, porque eu não especializar a minha equipe para receber todo mundo, né? Ah, não, ali é só para mulher, ali é só para homem, ali é só para criança, ali é só para idoso. Sim, a população LGBT não tem criança, não tem idoso, a população LGBT vai envelhecer, né? A população LGBT são mulheres lésbicas que elas também têm que ser atendidas. Então, assim, isso me inquietou muito. E hoje a gente tem um grupo, tem tanto a página no Instagram, como também tem um grupo no WhatsApp, que é bem interessante, que eu peguei alguns contatos de amigos que são profissionais da saúde, também são LGBTs, ou que apoiam, né? Porque não adianta eu pegar de um profissional que ele é homofóbico, que ele é LGBTfóbico, porque ele vai acabar com o grupo. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai começar a soltar piadinhas, né? E assim, a gente não tá para isso, a gente tá para somar e não para diminuir. E aí eu criei o grupo no WhatsApp e foi bem interessante. Todos os dias tem diálogo, todos os dias o pessoal compartilha artigo científico com informações super pertinentes. Ilana entrou agora, ela é nossa fisioterapeuta no grupo. E quando a gente, Ilana, eu tô com isso e aquilo, ela vai, é melhor os meninos trans, né, que usam aquela binder, que é aquela faixa, para poder reduzir o crescimento e também impedir, né, que fique aparentemente a mama. Ela foi explicar sobre a utilização da binder para não prejudicar a postura. Isso é muito interessante, né? Quando a gente tem uma mulher lésbica que chega na unidade e vai fazer a sua citologia e que ela comenta que a namorada dela também vai fazer, né? O profissional olha assim, qual é o problema? Ela não deixa de ser uma mulher.
Entendeu? A gente tem a política nacional, né, de saúde integral LGBT, mas eu até, num dos períodos, eu não lembro se foi o terceiro ou quarto período da faculdade, a gente até se debruçou um pouquinho sobre esse tema, sobre essa política nacional. Só que, não sei se foi impressão minha, porque, feito eu falei, não me aprofundei tanto nisso. Mas a impressão que fica é que existe lá em cima a política nacional, mas que nos âmbitos dos municípios, que é onde essa população tem o acesso à saúde básica, parece que não há um interesse político por parte dos prefeitos, prefeitas, até por parte dos governadores mesmo, de se aprofundar nesse debate e fazer com que essas políticas sejam de fato implementadas. É mais ou menos nesse sentido mesmo. Você quer uma resposta bem concreta, é simplesmente conservadorismo. Sabe por quê? Porque vamos lá. Digamos que você, no seu município, você tem 70% do seu eleitorado, ele é da religião católica, certo? E os outros 30% entram evangélicos, candomblé, todas as outras demais religiões, né? Não desmerecendo nenhuma. Mas, assim, a partir do momento que algumas religiões impõem que não aceitam pessoas LGBTs, entendeu? Então, opa, eu vou perder o voto dessa pessoa, porque eu vou criar um projeto. Né? É muito melhor eu criar um projeto que eu não vai interferir na opinião de ninguém, porque pode ver, falou em alguma coisa para a população LGBT, algumas pessoas de religiões vão cair em cima, alguns políticos, as pessoas conservadoras, elas vão chegar e vão dizer: ah, mas família que não tem pai, mãe, filho, não é família tradicional brasileira. Mano, família não tem amor, família não tem acolhimento, família não tem carinho. As pessoas têm que parar de rotular o que é família, as pessoas têm que parar o que é amor, as pessoas têm que parar de rotular o que é sexo, o que é prazer. Entendesse? Então, assim, a política existe, ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela não é colocada em prática, né? Infelizmente, porque a sociedade justamente tem um preconceito gigante. Então, a partir do momento que eu vou chegar num lugar que eu vou ser olhado como diferente, eu não vou ter um atendimento adequado, para que eu vou voltar ali? Né? Porque eu vou chegar numa unidade básica, a mulher já entra na unidade e faz: oi, irmã, tudo bom? Aí, quando ela olha, você tem tatuagem, piercing, porque já lhe julga pela aparência, né? Se é uma menina que ela tem cabelo curto, já olha e diz: oxe, essa menina é sapatão, isso é cor do diabo, não sei o quê. A menina pode não ser lésbica e mesmo assim ela é julgada como tal. E mesmo assim ela não é um ser estranho, né? Aí, quando chega um menino que ele tá com roupa diferente, ixi, esse menino é daquele jeito, esse menino é gay, esse menino é viado, é bichinha. E fica, tipo, pré-julgando, entendeu? Coisas que a gente não tem autonomia nenhuma. Eu não tô aqui para julgar ninguém, né? Eu não sei da vida das pessoas. Eu, como enfermeira, e eu, como ser humano, eu, como mulher, eu tenho que acolher e eu quero ser acolhida. Entendeu? Então, as pessoas, elas... infelizmente, isso é com tudo, né? Se eu vejo... Se você tá com uma blusa branca, gola polo, né? Beleza. E aí você chegar numa padaria com blusa rasgada, as pessoas vão olhar e vão dizer: o quê? É um pão, quer um pão, vá-se embora, né? Já lhe julgam achando que você é um pedinte. Não, você diz: eu vim comprar o pão igual todo mundo. Mas por estar com a roupa rasgada, as pessoas já lhe julgam. Imagine com LGBT. E o pior é que a gente acaba se adequando a isso, né? Às vezes a gente vai para um lugar, aí não quer ir com a roupa, mas bota uma roupa mais arrumada, com medo de que como você vai chegar lá, como você vai ser tratado, né? Justamente. É tudo que a gente vai... Por exemplo, ninguém ia antigamente para um shopping de sandália havaiana. Porque sandália havaiana só quem usava eram os pobres, né? Sandália, chinelo de dedo, só quem usava eram as pessoas pobres. E hoje em dia, né? Todo mundo usa, todo mundo vai para shopping do jeito que quer. Mercado, consulta, enfim. Porque justamente o jeito que você... A roupa que você veste, o jeito que você anda, o que você usa, não vai dizer quem você é. Seu caráter ele não vai ser medido pelo tamanho da sua roupa, né? Mas principalmente pelo tamanho da língua dos outros, porque as pessoas gostam de tomar conta da sua vida e é a língua deles que vai medir. Dá maldade nas pessoas, né? As pessoas sempre encontram maldade em tudo, né? Se você bota um... Infelizmente, é Verdade. a manipulação humana. Quando a gente estava preparando as pautas das lives, né, os temas, e aí logo quando a gente decidiu, comecei a divulgar, aí algumas pessoas, tu falou isso, eu vou aproveitar. Obviamente que eu não vou expor, né? Mas algumas pessoas falaram, tipo: pô, falar sobre saúde LGBT e tal, não sei o quê, não entendi.
por que esse tema agora, não sei o quê. E aí eu dizia, poxa, a gente tá aqui numa condição, a gente não sabe nem se vai ter eleição, de fato, né? Mas a gente está numa condição de pré-candidatos. Então eu já tinha conversado contigo há um bom tempo, acho que tu lembra, que eu disse a tu, ó, eu quero elaborar um plano e quero incluir essa pauta LGBT nele. Então eu quero ouvir quem de fato está dentro desse processo. Então, aí, não, é porque vai desagradar algumas pessoas. Então, assim, se você se propõe a estar ocupando um cargo público e não pensa numa visão ampla de atingir todo mundo, agora todo mundo de fato, então não tem para que você estar lá, né? Se você quer ser aliado de conservadorismo, obviamente que todo mundo tem suas pautas, mas a gente tem que pautar, sobretudo, aquelas pessoas que mais estão sofrendo. Então, como é que a gente vive? Meu pai falou até um dia, disse, olha, você fala muito nas suas redes sociais das pautas nacionais e acaba esquecendo São Caetano. Eu digo, mas São Caetano está no Brasil. Eu moro no país que mais mata LGBT no mundo. E a gente vai simplesmente fingir que essa pauta não existe, né? Vai discutir isso sobre São Caetano como se São Caetano não tivesse LGBT. Isso, então, assim, que LGBT não sofresse LGBTfobia, né, em São Caetano. A gente tem que trazer isso e meio que, tipo, essa live é bom porque quebra um certo paradigma que as pessoas Com têm. certeza. Porque eu tenho a impressão de que a cidade, quanto menor, maior o preconceito. Eu não sei se eu estou errado com isso. Perfeito. Mas a impressão assim, que eu tenho é isso, porque assim, a gente até brinca, né? Porque parece que o povo quer andar feito um animal, né? Quer andar feito cavalo, quer andar feito jumento. Eu não lembro o nome daquele negócio que veda, né? A visão, assim. E assim, porque justamente quando as pessoas chegam, como dizem, né, na cidade grande, né? Por exemplo, eu sou de Caruaru, nasci aqui. Então, quando eu cheguei em Recife, eu vi outro mundo, né? Eu vi como a gente chama, uma selva de pedra. E Recife, para mim, Cabresto. Isso, Renato. E eu já vi uma selva de pedra em Recife, né? Para mim, ó, eu ia passar um dia em Recife, para mim era o auge. Eu voltava para Caruaru e dizia, meu Deus, eu passei um dia em Recife. Quando eu fui para São Paulo, para mim já foi outra realidade de liberdade. Quando eu fui para outras cidades fora daqui de Pernambuco, eu também já vi outra questão de liberdade. Isso é em todo lugar. Então, imagine, é tanto que eu tenho vários amigos que saem das suas cidades porque são LGBTs. Infelizmente, eles, tipo assim, eu não vou trabalhar numa cidade que onde eu vou estar andando, as pessoas vão estar me julgando, as pessoas vão estar falando com quem eu namoro, de com que roupa eu saio, se eu uso maquiagem, se eu não uso, se eu uso um salto, se eu uso um sapato, entendeu? Então, imagina para essa pessoa que ela já tá, ela já sofre tanto preconceito, né? Ela e ela tem que sair do seu ambiente natural, da sua cidade, do seu aconchego, para poder ser livre, para poder viver. Então, isso é muito doloroso. E assim, João, respondendo a pessoa que falou, que eu não sei quem é e também não quero saber, mas assim, respondendo a pessoa que pautou isso, em tempos de pandemia, falar sobre saúde da população LGBT é de extrema importância, porque essas pessoas já sofrem discriminação, exclusão e já estão em situação de vulnerabilidade todos os dias, além da pandemia. Então, assim, uma pessoa que, digamos, passou 2018, 2019 inteiro sofrendo, 2020 ela está sofrendo dobrado. Se ela já passava fome, porque ninguém dava um emprego a ela em 2018, 2019, imagina agora em 2020, né? Se as profissionais do sexo já tinham problemas na saúde dela, já tinham problemas na sua vida nos anos anteriores, imagina agora, que também não estão podendo trabalhar. E não estão recebendo auxílio do governo, não tem casa, né? Vivem parecendo andarilhos, ciganos. Então, assim, é a gente parar de querer julgar, né? De mas. A gente não precisa de mas. M-A-S. A gente não precisa, a gente precisa de mais. A gente precisa de mais acolhimento. A gente precisa de mais carinho. A gente precisa de mais entendimento e não julgamento. Então, assim, para essa pessoa, eu peço que ela justamente abra um pouquinho a mente, né? Ela tire o cabresto, ela faça isso. Ela amplie a visão dela, entendeu? Que a gente precisa justamente enxergar os que estão precisando de nós. Aqui em Caruaru, a gente está com um projeto bem bacana. Berg aí falou agora aí do Pox Bar. E é um lugar aqui em Caruaru que acolhe todo mundo. Eu já vi as fotos, já, mas não sei nem onde fica, mas já vi muitas fotos tuas lá. O Pox Achei Bar o se vídeo mudou. muito bonito. O Pox Bar se mudou.
ao lado da prefeitura, da sede da prefeitura daqui de Caruaru, e agora está lá perto da Praça da Criança. Infelizmente ainda não inaugurou, justamente porque a inauguração ia ser na primeira semana que começou a pandemia. Mas logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser. O Pox Bar é justamente um local de acolhimento, né? Porque o Pox sempre abre as portas para que a gente faça roda de diálogo, para que a gente acolha todo mundo. Não é só um ambiente de festa, não é só um bar. Ele é muito mais que isso. Ele é justamente uma casa para a população LGBT aqui em Caruaru. E assim, é justamente através desses movimentos, dessas casas, desse acolhimento, que muita gente consegue um trabalho, que consegue 1 quilo de alimento, que consegue uma roupa para vestir. Porque as pessoas acham que LGBT, né, a população LGBT, não sofre. Não sofre, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá tudo colorido, né? Então, assim, as pessoas precisam parar de olhar com essa visão e precisam realmente abrir a mente. É porque as pessoas, assim, as pessoas olham para o LGBT, geralmente a gente encontra pessoas extrovertidas, pessoas brincalhonas, né, acolhedoras. Aí a impressão que passa para as pessoas é que essas pessoas são felizes a vida toda, né? Não sabe as marcas que essas pessoas carregaram com si na vida inteira e que Justamente. carregam na saúde. E eu achei Não muito sabem. interessante. Pode falar. Pode falar. Eu Não achei muito sabem a dor interessante o que Popbar, né? carregam, entendesse, João? Porque, assim, o LGBT ele também sofre com depressão. Todas as doenças que atingem a qualquer pessoa, ela também atinge as pessoas LGBTs. É como eu já disse, nós não somos imunes às doenças, nós não somos imunes aos problemas, aos boletos, às dificuldades financeiras, familiares, né? As pessoas olham e acham que justamente nós somos todos alegres, que vivemos uma vida de magia, né? De unicórnio e brilho. Não é isso. A vida da gente é uma vida normal. E assim, eu ainda digo mais, a vida da gente é de alguns, né? Porque eu não posso dizer a minha, porque eu sou uma pessoa muito privilegiada em ter tudo que tenho e tá onde eu tô, né? E assim, eu vejo a vida dos meus amigos, dos meus próximos, que é uma vida muito difícil. Porque as pessoas enxergam, elas não enxergam fora da sua bolha, né? Porque assim, ninguém no Brasil, como o presidente disse, ninguém sofre racismo. Meu querido, você não pode falar sobre racismo, você não tem o poder de fala, você não é negro, tá? Então, a partir do momento que. Porque existe racismo, mas não existe o branquismo, né? Porque eu nunca vi o branco sofrer discriminação racial. Então, como é que eu vou me. Não, se coloca no lugar do outro. Meu amor, eu não tenho como me colocar no lugar de uma pessoa negra, pois eu não sou negra. Entendeu? Então, eu não. Então, aí para mim já é um privilégio. A partir do momento que eu digo assim, mas o povo vive de miséria porque quer. Meu querido, vá viver na miséria para poder você ter poder de fala. Você não pode falar de algo que você não vive. Eu estava dizendo na outra live, a gente tem que parar com um termo terrível que a gente usa quase todo dia. Estou morrendo de fome. No dia que você morrer de fome, você pode dizer o que é sentir a morte da fome. Entendeu? Amanda botou Isso é, aí. A impressão é que as pessoas só olham os homossexuais pelo lado do sexo, mas esquecem de ver que há carinho e respeito. Há um sentimento da mesma forma que existe na relação heterossexual. É verdade, Amanda. Bem pontuado o que você falou. É feito na saúde. As pessoas só veem a saúde da população LGBT como saúde sexual, como teste rápido, como camisinha, como se as pessoas só pegassem doenças sexualmente transmissíveis, né? E como se essa pessoa ela não tivesse uma depressão, uma ansiedade, uma dificuldade, um distúrbio hormonal, entendeu? falando de saúde ainda, nesse sentido, a questão do nome social foi uma conquista, né, que através do SUS, né, que agora não, já faz alguns anos. Mas eu queria saber de tudo nesse sentido. Assim, pode parecer para quem está de fora, assim, que é uma coisa muito uma Banal. besteira. Mas eu acho que tem um significado para a pessoa que está sendo chamada pelo aquele nome que eu acho que eu não faço nem ideia. Eu imagino que seja algo realmente extraordinário. Mas assim, como tu está na atenção básica aí do município, na atenção primária, tu consegue ver de fato essas pessoas sendo chamadas pelo nome social, essa política que foi implementada pelo SUS através de uma portaria, ela de fato chegou para ficar, é consolidada? Com certeza. Eu encho minha boca para falar sobre isso. João, isso é tão importante pontuar,
Porque, assim, a lei ela pode existir em qualquer lugar do país. Se a pessoa ela não abrir sua mente, ela não vai utilizar a lei, ela não vai respeitar. Entendeu? Aqui em Caruaru, na atenção primária, né, tenho esse poder de fala, porque eu vivo a atenção primária. Então, assim, todos os profissionais da categoria de enfermagem, da categoria médica, eu vejo isso muito presente, né, na recepção, porque justamente a gente passou também por capacitação aqui em Caruaru, com uma equipe muito boa, que é a equipe do estado, né? Que tem Luiz Valério como representante. Ele é fisioterapeuta e ele é negro, ele é LGBT. E aí ele veio para cá e ele disse: por que vocês chamam a Anitta de Anitta? O nome dela não é Anitta. E o povo: como é o nome dela? Pois é, você não precisa saber o nome. O nome que ela quer ser chamada é Anitta, né? Porque todo mundo chama Xuxa. Porque o nome dela é Xuxa. Acabou. Então, assim, o Wesley Safadão. Entendeu? Então, por que você chama um artista que você nem conhece e aquele paciente que ele está confiando a sua saúde a você? Por que você não vai chamar? Seu nome é João, certo? Eu vou te chamar de Mário. Eu vou passar aqui 1 hora. Mário, oi Mário, tudo bom? E tu? Essa mulher tá louca. Ela deve estar na live errada, né? Então, assim, é respeito. Se eu quero ser respeitada, né? Meu nome é Eveline, eu quero ser chamada de Eveline ou de Vevé, do que as pessoas quiserem me chamar pelo apelido, óbvio. Mas, assim, respeito, é apenas isso. É a gente exercer o direito do outro. Porque eu preciso também exercer o direito do outro. O direito do outro também me cabe. Porque quando eu tenho realmente E assim, é difícil. A adaptação, eu não vou mentir, é difícil. Porque você conhece uma pessoa, né? Digamos, vou dar o exemplo de Ju. Ju tá aí falando. E aí eu conheço Ju. E Ju, ela não se identifica como mulher, né? E ela se identifica como homem trans. E Ju chega pra mim e diz assim: Vevé, eu não quero mais ser chamada de Ju. Eu quero ser chamada de João. Tudo bem, vou chamar João. Sendo que eu sempre usei os termos, né? De gênero, ela, a, né? E aí eu preciso chegar e eu paro e digo: peraí, não é mais Ju, é João. Então, esse exercício, essa terapia mental é minha. Entendeu? E eu sempre que eu falar com essa pessoa, eu tenho que me corrigir. Eu tenho que parar e pensar. Eu não estou falando com Ju, né? Ju não existe. Ju não é mais Ju. Ju é João. Então eu tenho que respeitar João. Entendeu? Então, assim, em todos os lugares, seja no mercado, seja na saúde, qualquer lugar, a gente precisa exercer a cidadania do outro, a gente precisa exercer o direito do outro. Eu acho muito bacana. Eu me organizo através de um coletivo que é de dentro do PT, né? É numa corrente do PT, é um coletivo de juventude que está dentro do movimento estudantil, que é o Luta. E, tipo, eu aprendi muito lá dentro do coletivo e aprendi muito dentro do próprio PT, que o PT levanta pautas interessantes nesse sentido, e tem uma secretaria estadual e tem a secretaria nacional LGBT, e, tipo, a gente, quando está participando desses espaços, a gente começa a fazer uma auto-reflexão, e depois eu percebo, com o passar do tempo, de, poxa, quanto a gente era preconceituoso, né? Quanto a gente... Então, assim, é uma coisa que a gente vai olhando no dia a dia, e a gente olha para dentro de si e, poxa, de fato, a gente precisa repensar as coisas, precisa procurar esses espaços para conseguir melhorar como pessoa, né? Eu não falo nem como político, eu falo como pessoa dentro das nossas relações, né? A gente, antes de tudo, tem que rever os nossos princípios, né? Você falou uma coisa muito interessante anteriormente, que assim, eu vou perder o voto de uma pessoa, né? Quando o político ele pensa apenas em voto, ele não está pensando em exercer a cidadania para os outros. Infelizmente. Ele está pensando apenas em se eleger, apenas o quanto que ele vai ganhar como vereador, como prefeito, como deputado, como qualquer que seja o cargo. Entende? A partir do momento que eu não vejo a saúde do outro como prioridade, entendeu? Porque assim, eu não sou vereadora, eu não sou prefeita, mas o que é que eu posso fazer pela minha população? Eu não preciso estar num cargo público para eu poder mudar a vida de alguém, né? Então, assim, as pessoas... Pode falar. Não, pode concluir. Conclui o raciocínio que depois eu falo. As pessoas, elas esperam muito do político, né? Mas eu votei em você, justamente você votou em mim, então a gente tem que trabalhar junto. A gente tem que trabalhar junto. A comunidade não é só... como eu digo sempre aqui em Caruaru, o pessoal diz: mas olha, isso daqui a prefeita não fez. Isso aqui a prefeita não fez.
Pare e pense. Eu vou trazer para uma situação realística minha, certo? Eu tenho uma casa, eu moro em uma casa. Eu chego em casa agora, né? Cheguei 7 horas do trabalho e eu tenho que arrumar minha casa. Eu não consigo arrumar ao mesmo tempo a sala, a cozinha, o banheiro, a garagem, tudo. O quintal, lavar roupa, lavar prato. Eu não tenho como fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a mesma coisa é a gestão política de qualquer município, de qualquer estado. Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Então, tem que ver realmente as prioridades. Mas, justamente, a saúde da população LGBT, que é uma prioridade, nunca é vista como prioridade. Então, esse desafio de romper esses preconceitos, sobretudo na preparação dos profissionais de saúde, né? Que são as pessoas que estão lá dentro da UPA, lá dentro da UBS, que são as pessoas que têm, a comunidade LGBT, o primeiro contato, né, que a gente chamava antigamente de PSF, né, agora é UBS. Isso. Que é a porta de entrada do SUS, né? Que é as questões ambulatoriais, todas você vai ter lá na UBS. Então, esses profissionais precisam ter uma formação, uma preparação para poder lidar com essas situações, né? Porque, infelizmente, a gente tem muito preconceito por parte desses profissionais. Né? Então, você sai de casa através de uma acolhida, atrás de uma acolhida, né? De ser receitado, de ser consultado, né? Daquela questão que a gente fala tanto de ter uma saúde humanizada, né? A gente Isso. preza tanto. A comunidade LGBT ainda tem mais essa dificuldade, né? Dentro de tudo. E assim, quando a população LGBT, você citou um exemplo muito bom, né? A partir do momento que a porta de entrada ela está fechada, ninguém vai ter acesso. A porta de entrada, seja ela, porque a porta de entrada que a gente preconiza no SUS, né? É a atenção primária, como você disse. É o postinho de saúde, é a unidade básica, como qualquer um queira chamar. Quando essa porta ela está fechada, como é que alguém entra? Não é pela janela. A janela, se a porta da casa está fechada, imagina a janela, né? Eu não vou ter um subsolo para entrar. Não, eu tenho que manter essa porta aberta. E essa porta aberta, ela tem que ter acolhimento da recepção até o atendimento. A partir do momento que o profissional lá dentro passou por uma capacitação. O enfermeiro, o médico, o dentista, todo mundo que está lá dentro. Sendo que o recepcionista, ele não recebe. Então, como é que eu vou ficar sabendo que esse paciente chegou? Eu não fico sabendo, porque ele não entrou. Verdade. E, assim, esse momento da pandemia, a gente viu muita discussão do papel do SUS, né? E as pessoas defendendo o SUS, de fato, até quem não defendia, passou a defender. Ah, meu filho, muita coisa mudou nessa pandemia. O SUS tem alguns princípios básicos, né? Que é a universalidade, a equidade e a integralidade também. Então, quando a gente acontece isso com a comunidade LGBT, a gente acaba rasgando esses princípios básicos do SUS, né, que a gente está impedindo essas pessoas de terem acesso à saúde, de fato. Mas a saúde eu queria básica, entrar... né? Saúde básica, exatamente. Eu queria entrar um pouquinho na seara política, já que a gente falou um pouquinho. Porque a gente viu o STF, 2019, votou pela criminalização da homofobia. E aí teve muitas pessoas que comemoraram, eu de fato comemorei aquela decisão do STF. Só que aí daqui a pouco eu vou olhar para dentro da decisão do STF. E aí o STF está lá falando do que se trata. É uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, a omissão foi de onde? Do Congresso Nacional. A comunidade LGBT solicitou que o STF decidisse pela criminalização da homofobia. Ele pegou e disse, ó, a homofobia vai ser enquadrada como crime de racismo, né, na mesma lei do racismo. Ou seja, foi uma vitória, foi uma vitória. Mas que quando a gente vai pegar o pé da letra, a gente vê que, tipo, você está julgando uma ação direta de constitucionalidade por omissão, a omissão do Congresso Nacional, que devia representar a mim, a você e a todos e a todas. Né? Então, assim, a política, de fato, eu acho que quando a gente olha para o Congresso Nacional, a gente não vê esse interesse também de colar esse debate. Eu acho que tu deve concordar comigo nesse sentido, né? E tanto é que agora também, novamente, o STF tirou a restrição, né, que tinha da portaria lá da Anvisa, do Ministério da Saúde, da doação de sangue, né? Que
Isso. um absurdo que a gente estivesse discutindo isso. Ao você olhar aquela sessão da STF e ver que é 2020, a gente está discutindo aquilo ali, parece que a gente está na idade da pedra. É, Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tipo, essas decisões da STF foram importantes? Foram, né? Porque garantiram coisas, ah, no meu ver, que seriam básicas. Mas, por outro lado, você vê que o Congresso Nacional está lavando as mãos. isso. E assim, a partir do momento que você fala garantido, né? Aí eu te pergunto, garantido o quê? Porque a partir do momento que foi colocado lá na lei de racismo que ia entrar como crime de LGBTfobia, né? Reduziu o quantitativo de LGBTs mortos no país? Não, aumentou. Então, cadê a lei? Cadê a punição? O que é que essas pessoas estão fazendo? Cadê a justiça? Cadê? Ninguém está vendo, né? A partir do momento que começou o boom da pandemia, as pessoas aqui, alguns LGBTs aqui em Caruaru, principalmente as pessoas trans, foram assassinadas. Assim, estavam em casa e do nada algum entrava, matava e ia embora. Né? Ah, não, mas fez isso. Independente, você tem que resolver seus problemas na justiça. Não é eu chegar e matar que eu vou acabar com o problema. As pessoas, elas têm muito ódio. O problema das pessoas é o ódio, é a discriminação. Então, a partir do momento que eu tenho uma lei, né, é feita a própria a política da saúde, que ela não é colocada em prática, cadê a vitória? Onde foi que a gente ganhou aí? A gente só está perdendo. Os números estão aumentando. Os números estão se transformando em nome. Essa pessoa. Deu uma osciladazinha na internet. Mas tá, tá travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho aí, tua. Não estou conseguindo te ouvir. Perdi tua imagem um pouquinho. Ficou Voltou? cortando tua última fala. Não deu para. Voltou o áudio, mas tá ainda Estão travando um me pouquinho vendo? tua imagem. Agora, agora. Repete Pronto. esse raciocínio que tava travando muito, não deu para compreender. Sim, a partir do momento que a gente tem uma lei, né, e que essa lei ela não é colocada em prática, a prática que eu digo é ter efetividade, né? Porque a gente tem que ter uma lei, a gente tem que saber se essa lei está sendo executada, se ela está sendo vigente no nosso país. É a mesma coisa da doação de sangue. Eu tive um colega que ele foi doar sangue aqui em Caruaru e ele chegou, e quando ele chegou, o pessoal começou a fazer perguntas a ele que não fazem rotineiramente a uma pessoa quando vai doar sangue. Porque justamente ele chegou com a blusa, né, com a bandeira LGBT, e aí o pessoal começou a fazer perguntas, né? Se ele estava doente, se ele apresentou alguma coisa, e ele perguntou se era sobre a pandemia, e disse, não, se você já teve sífilis. Aí ele disse, você faz essas perguntas às pessoas? Não, com certeza, isso aqui é um protocolo. Aí ele disse, certo, eu posso ver esse questionário, esse protocolo? Não, porque aqui é no computador, entendeu? Aí disse, mas você pode virar a tela para eu saber o que é que eu posso estar respondendo. E aí arrumaram N problemas para ele não poder doar. Ele disse, eu vou doar sangue, porque eu não tenho nenhum problema de saúde. Eu sou biomédico, justamente eu faço análise de exames. Então, assim, não adianta eu ter uma lei se eu tenho profissionais que são preconceituosos. Porque não é uma lei que vai fazer a coleta de sangue, não é uma lei que vai fazer a análise laboratorial, entendeu? Mas é justamente isso. Quando é que
por exemplo, o sangue vai estar lá, só vai ter as iniciais. Por exemplo, meu nome é Eveline Augusto Melo, EAM. Como é que eu sei que aquela pessoa transou com 15 pessoas? Como é que eu sei que aquela pessoa... Aí as pessoas acham que as pessoas heterossexuais, elas também não fazem isso, né? Porque, não, a população LGBT é bagunça, a população LGBT transa com 1000 pessoas por ano. Minha gente, quem tem essa vida sexual ativíssima, olha, tá de parabéns, viu? Porque, sei não, o povo acha... Deixa eu derrubar aqui o copo, foi água aqui para todo lado. Jesus. E outra questão de omissão de lei é a própria união homoafetiva, que também foi um caso que o STF decidiu, mas, na verdade, o STF mudou o entendimento do Código Civil. Mas tinha uma lei lá, que eu acho que, se eu não me engano, foi Marco Suplicy que propôs no Senado, só que o Magno Malta fez uma manobra lá e tiraram de pauta. Mudou. Né? Ela aprovou no CCJ do Senado, aí quando ia mandar para a Câmara, a Magno Malta, não, vamos botar no plenário, não houve quórum, tirou. E até hoje, isso eu acho que faz 7, 8 anos, se não fizer mais. E até hoje... Dá para completar 10 anos. E essa ainda, pronto, a gente não tem uma lei que, de fato, regulamente. Só foi uma mudança de jurisprudência do STF também, em mais um caso específico da falta de vontade política, né, de comprar essa briga, de pautar esse debate, que é tão importante, que a gente falou, num país que mais mata LGBT no mundo. Então, assim, a gente está falando do país. A gente está falando de um país qualquer, não. A gente está falando do país da gente, onde a gente vive. Né? Então, assim, a gente está encaminhando para o final. Mas eu queria também ainda fazer algumas provocações para a gente depois encerrar. Dentro dessa pauta de que a gente está falando, a gente vive no país que mais mata LGBT no mundo. E a gente tem um presidente da República... Só um ponto. É o país que mais mata pessoas LGBTs, é o país que mais mata pessoa trans no mundo e é o país que mais consome conteúdo trans. Os filmes, os vídeos pornôs do país são os vídeos mais consumidos, né, no nosso país, é o da população trans. Né? Então, assim, as pessoas elas têm fetiche em sexo com uma pessoa trans. Elas querem assistir aquilo, né? Mas elas matam. Então, assim, é uma distócia, né? Vamos entender aí. Como é que você tá ali num tesão, como é que você tá numa tara, num libido sexual lá em cima com essa pessoa, né? Com uma pessoa trans, e ao mesmo tempo você deseja a morte dela. Então, parem um pouquinho e pensem justamente isso, porque esses números também não são revelados, né? Porque, assim, justamente quem estuda e quem pesquisa é a população LGBT, infelizmente, e que vê, né, os amigos morrerem e, ao mesmo tempo, serem um fetiche. Porque quem nunca ouviu, duas mulheres namoram, meu Deus, se beija, né? Ou se não, vamos fazer um sexo a 3, porque as pessoas só veem a população LGBT como se fosse função de sexo. Eu vi até acho que era um pesquisador, não sei de qual instituição ele era, mas ele falando que conseguia mais dados dentro da comunidade LGBT, dos movimentos, a respeito dessa questão da violência e outras questões, do que do próprio governo, que era quem de fato devia estar encabeçando as estatísticas todas. Então, assim, a gente está nesse país e a gente tem uma figura como presidente da República que extremamente homofóbica, enfim. Eu tenho a impressão, e eu queria que tu desse a tua impressão disso, que pós-eleição do Bolsonaro, essa questão do preconceito, de se revelar preconceituoso, de se revelar homofóbico, de ser violento em relação à comunidade LGBT, ela ficou mais evidente e as pessoas se sentem mais autorizadas por ter aquela figura lá. Você tem essa impressão também disso? Não, eu não tenho impressão, não. Eu tenho certeza. Eu tenho plena convicção, porque justamente é o que eu sinto na pele, entendeu? Porque as pessoas, elas sofrem, e assim, elas não sofrem algo que a mente delas criam, elas sofrem porque justamente acontece. E, infelizmente, a gente tem um presidente no país, né, que ele não me representa, e eu acho que não representa muita gente, mas, infelizmente, ele está aí. E, assim, é como você disse, essas pessoas é como se elas tivessem um poder, né? Elas têm um poder porque elas têm um exemplar, elas têm um representante lá na frente, que é como o que a gente está vendo agora. Ele diz que é uma gripezinha, né?
a cloroquinada dele, os bozos dele, tudinho reproduzem. Opa. Isso, o gado, né? Porque eu digo mesmo, é um gado. O gado vai, o rebanho vai atrás. E aí a mesma coisa é com a questão do preconceito, com a discriminação, né? É tratar o pobre como miserável, né? É não dar chance, é não dar vez. É como a gente via nos protestos. A gente vê nos protestos de N políticos, né? Dizendo que as pessoas querem saúde, que as pessoas querem direitos. E o que era que a gente via nos protestos dele? Eu quero ir para a Disney, né? Eu quero uma BMW, eu quero imposto lá em cima porque o pobre não tem dinheiro para pagar. Então, minha gente, a partir do momento que eu não olho o outro como igual a mim, então imagine a população LGBT o que vem sofrendo. No dia que ele foi eleito como presidente, tiveram pessoas que estavam na rua, né? Porque tanto o candidato do lado A, do lado B, do lado C, tivemos acho que 8 ou foi 10 candidatos, não é isso? Lá na... Oi? Foi 13. Vê, então tivemos 13 candidatos, né? E quando essas pessoas elas foram saindo, né, foram diminuindo, essas pessoas realmente foram ficando em casa, mas elas têm que tomar um partido, né? Tem que tomar uma decisão para poder votar. E quando elas decidiram, e quando era oposição de Bolsonaro, independente de qual candidato seria, as pessoas elas lhe condenam sem nem ouvir. Então imagina quando eu sou uma mulher pobre, negra, de periferia, e que eu voto contra ele, né? Você vota contra ele porque você... Mano, eu voto contra ele, eu voto a favor de alguém, porque os princípios dele não condizem com o que eu vivo. Então, assim, eu não tenho nem direito de fala, eu não tenho nem direito de voto, porque justamente o país, né, as pessoas que votaram nele, que apoiam, porque assim, até a gente brinca assim, eu avisei, né? Você vai se arrepender, não sei o quê. E tem gente que enxerga os erros, porque assim, uma coisa, eu sou um ser humano, eu erro, e eu tenho o direito disso, né, de corrigir o meu erro. Mas o problema é você não reconhecer o seu erro, como ele não reconhece. E é como ele disse, todo mundo ouviu que ele disse, ele tem uma filha, se eu não estou enganada, que ele tem 4 filhos, né, e uma filha. E ele A disse que a menina fraquejada. foi uma fraquejada, foi um deslize. Meu querido, a quantidade de mulheres é superior aos homens no nosso país, né? Quantidade que eu digo em números. A população feminina é maior que a população masculina. Então, a partir do momento que eu ouço isso, ele também está falando de mim. Eu, como mulher, eu me coloco no lugar da filha dele, que é como se eu, mulher, fosse uma fraquejada, certo? E como é que eu vejo mulheres votando nele? Pelo amor de Deus, eu fico indignada. A partir do momento que ele fala que mulher ela tem que ser estuprada, né? A jornalista, como ele chegou e disse que não com esses termos, ele disse não comia ela porque ela não merecia. Mano, eu não sou um prato de comida para você me comer, eu não sou um objeto para você me pegar, eu sou uma mulher, eu exijo respeito. Então, a população LGBT ela sofre muito mais. Se a população, de uma maneira geral, está sofrendo, né? A polícia começa a bater, ele não pergunta seu nome, ele não pergunta o que é que está acontecendo, ele não explica, ele vai bater como o João, que morreu no Rio de Janeiro, eu acho. Ele estava dentro de casa, ele estava no isolamento, ele estava respeitando o distanciamento. Então você está morrendo dentro de casa numa bala perdida. Essa bala não foi perdida, essa bala foi achada, achou o João, né? E geralmente só acham o corpo negro, né? E pobre, e na periferia. Eu estava vendo Isso. até Frei falando no debate, dizendo essa bala não chega lá no Leblon, em Ipanema, não pega, né? Ela não se perde lá, né? Só se perde nos morros. Eveline, falta aqui 1 minuto. Eu queria te agradecer muito pelo debate. Foi muito enriquecedor para mim. Atingiu meu objetivo maior, que era aprender. Que eu aprendi bastante. E eu tenho certeza que as pessoas que acompanharam também aprenderam muito. Então, muito obrigado. Viu? Eu quem agradeço, João. Agradeço muito a oportunidade. Estou sempre aberta a essa discussão, a todas as discussões. Eu adoro muito falar sobre isso. E assim, eu queria muito agradecer a todo mundo. Eu vou só mandar um beijo aí para meu tio Fernando, para minha mãe, Amanda, que participou muito, Ju, Su, Suzana, é uma enfermeira incrível, trabalho surreal.